Olá pessoal, seja bem-vindo. Aqui é o Ponto dos Concursos. Roberto Conceição falando com vocês aqui. E nós vamos trabalhar aquela disciplina maravilhosa para o TRT. A disciplina mãe, aquela disciplina que eu sei que você gosta de estudar, porque aqui nós vamos nos divertir aprendendo direito do trabalho. Vai ser muito bacana. E nós preparamos esse curso de direito do trabalho, na verdade, uma teoria através de resolução de exercícios da banca FCC. É isso, nós vamos comentar as questões da banca FCC, trazendo também aí, durante as nossas aulas, além das questões, uma revisão, uma teoria muito bacana que vai fortalecer e vamos gabaritar essa prova. Legal? Vem comigo, vamos ver aqui como vai funcionar a nossa aula. Nessa aula demonstrativa, eu separei aqui os principais temas que fatalmente estarão no seu edital. Temas que tem nas provas da FCC, não tem jeito. Então eu fiz uma triagem, preparei o melhor para vocês, separei a nata mesmo, para que possamos estudar focado no seu edital, na sua prova. Bacana? Vem comigo, vamos ver então a nossa agenda. Nessa aula demonstrativa eu vou trazer a nossa agenda e depois eu vou resolver uma questão para você ver como que vai ser a nossa metodologia de trabalho. Vem comigo. Vamos lá, na nossa primeira aula nós estudaremos a introdução ao direito do trabalho. Vamos estudar os princípios do direito do trabalho, as fontes do direito do trabalho e dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Essa vai ser a nossa primeira aula. Introdução ao direito do trabalho, vamos falar dos princípios. Galera, princípios, nós temos que realmente conhecer bem os princípios, né? Você precisa conhecer bem os princípios. Cai muito em prova princípios do direito do trabalho. Também fontes, né? Além do artigo 7º, que é os nossos direitos constitucionais, o direito dos trabalhadores. O artigo 7º, importantíssimo nós estudarmos o artigo 7º da Constituição Federal. Bom, e na aula 2? Na aula 2 nós vamos falar da relação de trabalho e da relação de emprego, a diferença entre relação de trabalho e a relação de emprego, dos sujeitos do contrato de trabalho estrito sensu, dos empregados, do tipo de empregado, quem são os trabalhadores. Vamos falar do conceito e a caracterização dos poderes do empregador, o jus variandi do empregador, o poder de mando que o empregador tem em detrimento ao contrato de trabalho. O que mais nós temos? Nós temos aí a nossa aula de número 3. Vamos passar para a nossa aula de número 3. A nossa aula de número 3, nós vamos trabalhar do contrato individual de trabalho. Vamos falar do contrato de trabalho, vamos falar do conceito, da classificação, da característica, da alteração do contrato de trabalho, a alteração unilateral e bilateral. E ainda também vamos trabalhar a questão do jus variandi, o poder diretivo do empregador. Nossa aula 3, muito interessante, que nós vamos resolver questões trabalhando justamente os tópicos do contrato individual de trabalho. Previsto lá no artigo 448, né? Nós temos várias coisas importantes para a gente ver aí no contrato de trabalho. A aula 4, nós vamos falar da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Tema também muito importante, cai muito em prova, falando sobre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho e a caracterização e distinção. Vamos falar também da rescisão do contrato de trabalho, tema também que despenca em prova. Gente, é só tema que realmente vai fazer toda a diferença na sua prova. Uma outra coisa importante que tem caído muito em prova também, aí nós vamos passando para a nossa aula de número 5, é a nossa aula do aviso prévio. Aviso prévio despenca em prova. Estabilidade, então. Vamos falar da estabilidade e garantia. Estabilidade da gestante,
estabilidade do dirigente sindical, estabilidade do cipeiro, enfim, diversas estabilidades provisórias nós estaremos estudando então na nossa aula de número 5. Nossa aula de número 5. Tema, volto a repetir, tema que despenca em todas as provas aplicadas pela banca FCC. Olha aí, quanta coisa bacana nós vamos estar mergulhando aqui no nosso curso de Direito do Trabalho através de resolução de questões comentadas da banca FCC. Aula de número 6. A nossa aula de número 6, nós vamos resolver questões e estudar forte sobre a duração do contrato de trabalho. Tema também sensacional, cai muito mesmo em prova. Jornada de trabalho. Vamos falar dos intervalos, gente. Intervalo intrajornadas e os intervalos interjornada. Aqueles intervalos dentro da jornada e aqueles intervalos fora da jornada de trabalho, entre uma jornada de trabalho e outra. Vamos falar do descanso semanal remunerado, Lei 6.605. Vamos falar do trabalho noturno e do trabalho extraordinário. Aquele trabalhador que trabalha à noite, quanto ele ganha de adicional? Qual que é o período noturno? Existe diferença entre o trabalho urbano e o trabalho rural? Como que vai funcionar isso, né? E do trabalho extraordinário? Quanto que ele recebe se ele fizer a hora extra? Qual que é o volume de trabalho máximo que ele pode realizar de forma extraordinária? E o sistema de compensação? Nós vamos falar do sistema de compensação, acordo individual de compensação de horas. Vamos falar um pouco também sobre o banco de horas previsto lá no artigo 59. Como que funciona esse banco de horas? Pode ser de forma individual ou deve ser através de negociação coletiva? Como que se pode realizar essa compensação de horas? E do salário mínimo que ele recebe? Previsto lá também na Constituição Federal, no nosso artigo 7º. Pode ser reduzido o salário? Pode ser reduzido o salário? Vamos verificar isso no nosso curso. Se o salário pode ser reduzido ou não. Esse salário tem alguma garantia? Esse salário tem alguma proteção? Né? Então nós vamos estudar todo esse material aí na nossa aula de número 6. Bacana? Tranquilo? Bastante coisa aí. Nós vamos mergulhar em Direito do Trabalho. Você vai gabaritar essa prova aí, hein? E na nossa aula de número 7, nós vamos trabalhar aí, galera, a questão das férias. Vamos ver férias a partir do artigo 129 lá da Constituição Federal, 129 da CLT, né? Férias a partir do artigo 129 da CLT. Vamos falar de férias, vamos falar do salário e remuneração, importante, salário e remuneração, o conceito, distinções, a composição do salário, modalidade de salário, forma e meio de pagamento do salário. Tem questões também sobre o 13º, equiparação salarial, previsto lá no artigo 461 da CLT e a súmula 6 do TST, equiparação salarial. Que trata também, né, equiparação salarial, nós vamos falar do princípio da igualdade de salário. Quando que cabe essa equiparação salarial? Como que funciona isso, né? O que traz pra gente a súmula 6 e o artigo 461 da CLT. E ainda, pessoal, além disso, nós vamos trabalhar aí a questão do fundo de garantia, partindo aí para nossa aula de número 8, fundo de garantia. Vamos falar do fundo de garantia, principalmente aí da questão da prescrição, né? Vamos falar do fundo de garantia. E a prescrição do fundo de garantia teve uma alteração recente que possivelmente pode ser aí matéria de prova, né? Vamos falar um pouquinho da prescrição e da decadência. Então, isso é a nossa questão da nossa aula de número 8. Vamos lá? Vem comigo, a nossa aula de número 9. Já entramos para aquela questão, para o final já do nosso curso, falando sobre a segurança e medicina no trabalho. Aí vamos falar da CIPA. CIPA. As atividades insalubres, perigosas, né?
a proteção do trabalho do menor ao menor, a proteção do trabalho da mulher. A mulher tem proteção especial a partir do artigo 392 da CLT. Vamos falar um pouquinho também sobre a estabilidade da gestante. A mulher gestante tem estabilidade de emprego? Sim, previsto lá no ADCT, artigo 10, né? No nosso artigo 10 do ADCT. Vamos falar também da licença maternidade. Licença maternidade. E na aula 10, para fechar o nosso curso, nós estaremos trabalhando aí a questão dos direitos coletivos, direito coletivo do trabalho, previsto lá no artigo 8º da Constituição Federal, né? Precisamos entender um pouco aí sobre a questão do direito coletivo, artigo 8º, vamos falar aí do artigo 578 da CLT, que vai trabalhar a questão das contribuições sindicais. Vamos falar da questão de greve, direito de greve, lá do artigo da Lei 7783. Então tem muita coisa para a gente ver também aqui na nossa aula de número 10. Um pouquinho da Convenção 87 da OIT, que trata justamente da liberdade sindical, além dos serviços essenciais. Quando nós temos greve, alguns serviços essenciais devem ser mantidos nos termos da lei de greve. Então, essa é a nossa agenda prévia para a gente poder desenvolver o nosso curso. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, no nosso próximo bloco, eu vou fechar esse bloco com vocês aqui e nós vamos, na verdade, na sequência já agora, nós vamos resolver, já vamos na sequência agora, então, resolver uma questão para você verificar como nós vamos trabalhar a questão do nosso curso. Então, vamos resolver uma questãozinha. Eu separei uma questão aqui para a nossa aula demonstrativa. É justamente uma questão importante para você ver, analisar como nós iremos desenvolver o nosso curso aqui no Ponto dos Concursos. O nosso curso de resolução de exercícios da banca FCC. Bacana? Vamos lá? Vamos para a questão para você sentir aí como que vai ser o nosso curso. Tenho certeza que você vai achar bem bacana e vai dar tudo certo. Vamos para a questão. E aí, galera, agora vamos para a questão de número 26. A questão de número 26, nós vamos relembrar algumas situações da justa causa. Quando que eu posso aplicar a justa causa no empregado? Quando? Está lá no 482, além do 154. Nós temos algumas situações que este empregado ele não está colaborando com o empregador, ou seja, não está deixando o empregador desenvolver as suas atividades. E se o empregador assume o risco da atividade, o empregado tem que colaborar. Se ele não colaborar, pode ser aplicado a justa causa. Em quais situações que eu digo que ele não colaborou? Está lá no 482, nós estudamos lá nos nossos blocos anteriores. Então nós vamos rever agora aqueles conceitos através de questões. Separei aqui uma bateria de questões da FCC sobre justamente a justa causa. O que mais vai cair na sua prova vai ser a justa causa do 482. Então você tem que debulhar, você tem que detonar o 482 da CLT. Não vai para a sua prova sem ler esse artigo. Beleza? Vem comigo aqui, olha. Olha o que diz a questão de número 26. Thales, empregado de uma empresa Bom Garfo, o cara é bom de garfo, a empresa Bom Garfo, falsificou, o que ele fez? Falsificou o atestado para justificar suas faltas. Quando ele falou falsificou, ele está falando da desonestidade. Esse cara está sendo desonesto, não está sendo uma pessoa proba, uma pessoa honesta. Ele falsificou um atestado médico para justificar suas faltas e como consequência, não ter o desconto em sua remuneração. Ele queria aqui que o contrato dele ficasse interrompido, né? Neste caso, Teles cometeu falta grave passível de demissão por justa causa, uma vez que praticou ato de... Agora vamos ver, que ato é esse? Quais são esses atos? Ele praticou desídia,
Esse cara praticou desídia. O que é o desidioso? O que é o desidioso? O desidioso é aquele que não desenvolve as suas atribuições com presteza. Ele não desenvolve as suas atividades de acordo com o que está estabelecido no contrato. Ele não está colaborando com o empregador. O que ele faz, por exemplo? Ele fica dormindo no emprego, vai no banheiro, fica enrolando. É o vagal, é o preguiçoso. O desidioso é esse, o vagal, preguiçoso, o corpo mole, aquele que faz corpo mole. E será que você tem sido um desidioso aí no seu trabalho? Vigia, hein, rapaz? Presta atenção. A desídia pode ser o motivo da justa causa, mas não aqui nesse exemplo, não aqui nesse exercício. Nesse exercício ele está dizendo que o Bom de Garfo aqui, a empresa Bom de Garfo, que tem o Thales como funcionário, esse Thales falsificou o atestado médico. Vamos então à letra A errada. Não nos interessa, ele não praticou desídia. Ele praticou incontinência de conduta. A incontinência de conduta, olha para mim aqui, a incontinência de conduta está ligada com a vida sexual do cara. Está dizendo aqui que ele transou lá dentro da empresa? Está dizendo aqui que ele ficou vendo filme pornográfico na empresa? Revista pornográfica? Que ele ficou se atrelando lá com a sua colega de trabalho no arquivo morto? Não, não é isso que está dizendo. Ele falsificou o documento. Não tem nada a ver com a vida sexual dele dentro da empresa. Então, letra B também incorreta. Ele praticou ato de indisciplina? Letra D, ato de indisciplina. O que é ato de indisciplina? Lembra que nós estudamos no 482? Ato de indisciplina é quando a empresa estabelece uma regra geral, uma norma geral, como proibido fumar nesse estabelecimento. Olha, deve-se usar uniforme. Ela estabelece, não use o celular, não navegue na internet em horário de serviço, em questões particulares. Então ela determina no seu regulamento algumas regras internas de bom comportamento para esses empregados. E ele não cumpre uma regra geral estabelecida para todos os empregados. E aí nós estamos falando de um ato de indisciplina. Thales praticou um ato de indisciplina? Não. Então também essa alternativa não nos interessa. Ele praticou um ato de insubordinação? O que seria o ato de insubordinação? Quando ele desacata uma ordem hierarquicamente superior. Ele, quem? Nosso amigo Thales. Se ele tivesse feito isso, desacatado uma ordem superior hierarquicamente, estaríamos diante de um ato de insubordinação. O que ele fez? Falsificou um atestado. Então essa alternativa também está errada. Sobrou qual? Alternativa C, ato de improbidade. Ou seja, o Thales agiu com desonestidade, ele não foi honesto, ele foi improbo. Uma pessoa improba, ela pratica esse ato de improbidade previsto no 482, a linha A. Então, nosso gabarito, letra C. Letra C. Muito bem, você analisou aí como vai ser o nosso curso, você resolveu a questão comigo, da Banca FCC. Eu quero agora encerrar essa aula demonstrativa dizendo para você, vem fazer o curso conosco aqui, vamos em frente, vamos gabaritar direito do trabalho, vamos realmente encarar a Banca FCC com muita qualidade, com muito respeito, é claro, mas sobretudo tendo a certeza e plena confiança que você vai fazer o seu melhor, vai se esforçar, vai resolver questões, vai ler os artigos, vai se esforçar e eu quero efetivamente te ajudar a sair desse ponto A onde você está hoje e chegar no seu ponto B, que é tão sonhada aprovação no concurso público, né? Você quer chegar lá e eu quero realmente te ajudar e você percorrer esse caminho do ponto A até o ponto B. E eu tenho certeza que você vai dar muita alegria para muita gente, você vai ser o orgulho aí da família, do esposo, da esposa, do pai, da mãe e vai dar tudo certo, né? Vem comigo, te aguardo lá na plataforma, lá no nosso curso e vai ser muito bacana ter você como aluno. Muito obrigado, fique aqui com o ponto dos concursos e vamos chegar lá nessa aprovação. Forte abraço e até o próximo vídeo.